Mas Hebreus 4, versos de 9 a 11, na versão da NVT, diz assim: logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Amém? Como já foi dito, nesse mês de novembro, o nosso desejo é não apenas te encorajar, mas também te instruir, te ensinar a descansar em Deus. Sabe que essa proximidade do final de mais um ano, ao mesmo tempo que cria em nós uma boa expectativa de festas que estão chegando, virada de um ano, que está mais um ano que está chegando aí, também acaba evidenciando que as nossas forças estão já exauridas. A gente já está com as forças esgotadas. Os sinais do cansaço acabam se revelando em nossas vidas. É comum a gente ouvir dizer que parece que o tempo está passando muito rápido. A gente está sempre ouvindo essa frase: nossa, parece que o tempo está passando muito rápido. Não estou vendo o ano passar, não estou vendo o tempo passar. Mas esse tipo de expressão só demonstra que nós estamos envolvidos em tantas coisas que, na verdade, não sobra tempo para a gente ver o tempo passar. Hoje, ainda quando eu estava aqui revisando tudo isso aqui, eu estava me lembrando na época que eu ia para a escola a pé. Morava lá no interior de São Paulo. E naquela época, tinha já aqueles ônibus fretados que levavam as pessoas para trabalhar. Só que, nem sei se hoje existe isso mais, mas naquela época, os funcionários eram trazidos para almoçar em casa. Então, assim, a gente ia para a escola, naquele horário de ir para a escola. Então, eu passava numa esquina, tinha vários sentados, Eles almoçavam, aquela 1 hora de almoço, almoçavam mais rápido talvez, ficavam ali na esquina conversando, aguardando o ônibus passar de novo para eles voltarem ao trabalho. E a vida parece que passava tão devagar, porque assim, dava tempo de a gente observar essas coisas, ver essas coisas. E hoje, na verdade, a gente está envolvido em tanta coisa que parece que realmente o tempo passa muito rápido, nós não temos tempo para nada. Nosso tempo nos consome. Só a título de exemplo, antigamente, nós dizíamos que para vencer na vida tinha que estudar. E quando a gente falava que para vencer na vida tinha que estudar, a gente estava falando do ensino regular, não é? A gente pensava assim: precisa fazer o ensino médio. Para alguns, era fazer uma faculdade. Mas a faculdade era, de fato, para alguns. A maioria, assim, de pensar assim, gente estudada, é gente que vai fazer um curso técnico, um ensino médio, e é isso aí. E a gente dizia assim: para vencer na vida, nós precisamos estudar, e significava manter um ritmo, uma rotina escolar para poder vencer na vida. Hoje, além de estudar, é preciso dominar o inglês, é preciso ter aulas de Kumon, Tem que ter aulas particulares, tem que aprender algum tipo de luta, tem que participar de feiras de ciências, tem que transitar pelas ferramentas digitais, tem que praticar algum esporte e ainda aprender sobre inteligência artificial, não é? As demandas aumentaram demais. Os pais viraram verdadeiros motoristas de aplicativos dos filhos, Porque ficam o tempo todo levando o filho para lá e para cá. Agora vai para a natação, agora vai para aula de inglês, agora vai ter que fazer a luta, não sei do quê. E agora vai ter que estudar, agora vai ter que levar para professor particular. E assim vai. Nosso tempo, então, vai nos consumindo. E assim nós vamos produzindo uma massa de pessoas estressadas, que não tem tempo para observar a vida, nem para experimentar cada fase dela. E estamos correndo constantemente atrás de algo que a gente não sabe exatamente o que é e nem onde está. Mas a gente fica correndo atrás de alguma coisa. O que é? Não sabemos.
Onde que está? Menos ainda. Mas está todo mundo correndo, estamos correndo também, entendeu? Se o vizinho está saindo de manhã para levar o filho na natação, também vou levar o meu, ué, né? Se o filho do vizinho está fazendo inglês, o meu também vai fazer. Vixe, agora está fazendo mandarim, o meu também vai fazer. E a gente vai sendo consumido por um movimento que a gente não sabe para quê e não sabe para onde vai dar. Mas o fato é que nós estamos nos cansando com tudo isso. E o físico, o corpo físico cansado, ele arrasta consigo os pensamentos, as decisões, as escolhas que fazemos. Isso vai gerando um ciclo bem mais abrangente de esgotamento, impedindo que a gente tenha uma certa lucidez para discernir o que está causando o quê. Em toda essa turbulência que nós estamos passando, né? A gente não sabe nem explicar por que nós estamos tão esgotados. É o físico que está cansado, é a emoção que está cansada. O que está cansado? Porque nós estamos envolvidos num cansaço que começa pelo corpo, eu acho, e vai arrastando tudo, né? Junto, nesse ciclo aí. O texto de Hebreus não é um escrito fácil de entender, tanto pelo conteúdo quanto pelo contexto. É difícil saber exatamente quem escreveu, né? A gente não sabe para quem escreveu, e a gente também tem dificuldade de entender o conteúdo. Por que ele escreveu essas coisas? É um texto difícil. Se for pensar em termos de linguística, é o grego mais difícil do Novo Testamento. É um grego muito rebuscado, né? Complicado, vocabulário raro, e é difícil até traduzir esse texto do grego para o português. Mas lendo o conteúdo, se nota que o autor tem como foco um público sob pressão. Que aparentemente se tratava de um grupo de judeus cristãos que eles estavam enfrentando perseguições. E eles estavam sendo tentados a abandonar a fé em Jesus e voltar a alguns rituais do mundo judaico. O capítulo 12, versículo 2, diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. E mais adiante, no mesmo capítulo, versículo 12, é dito que, portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Ou seja, ele está escrevendo para um público que o seu público-alvo é de pessoas cansadas, pessoas que estão com as mãos cansadas, estão fazendo muitas coisas e estão com os joelhos enfraquecidos, diz o texto. E com isso, então, gerava uma fé desorganizada. Porque eles estavam já em Cristo, eram cristãos, mas eles estavam olhando para trás e pensando assim: nós precisamos praticar algumas coisas do antigo judaísmo. Porque eles estão confusos. O cansaço os estava confundindo. Isso que eu quero que você entenda nessa noite aqui. O conteúdo de Hebreus, ele sugere que é possível encontrar alívio quando a gente organiza a nossa fé. Fé como experiência do ser humano com Deus, com o sagrado. Essa fé que a gente experimenta, que é uma conexão nossa com Deus, isso ajuda a aliviar o cansaço quando isso está organizado. Porque quando essa fé está desorganizada, isso nos cansa muito mais. Lembra, eu quero lembrar você, uma pregação da semana passada, o convite que Jesus faz em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus estava falando, porque para nós hoje, a gente pode pensar assim: a gente vai ali na praça da cidade, né? Algum canto por aí, a gente fala isso para as pessoas. Mas nós estamos falando para quem? Nós estamos falando para gente que não tem igreja nenhuma, vida nenhuma com Deus, e as pessoas estão cansadas, e a gente quer trazê-las para o alívio. São sobrecarregados. Mas Jesus estava falando isso para pessoas religiosas. Ele estava falando para os judeus religiosos. Ele está dizendo: vem que vocês estão cansados, eu vou aliviar vocês. Porque quando a fé não está organizada, isso nos cansa.
A gente fica cansado. Porque a gente não sabe exatamente no que nós estamos crendo. Por isso que eu queria compartilhar com você nessa noite aqui, com base nesse texto, 3 formas de organizar para descansar. Porque se a gente tiver uma vida organizada, a gente descansa. Não é assim com a sua casa? Talvez você tenha uma personalidade bagunçada. Então, às vezes, tanto faz como tanto fez. Agora, se a pessoa tem uma personalidade organizada, minimamente organizada, ela não consegue descansar sabendo que a pia está com um monte de louça lá. Ou que o banheiro está sujo. Ou que a sala está desorganizada. A pessoa que tem a vida minimamente organizada, ela só consegue descansar depois que coloca em ordem essas coisas. Então ela não descansa. Ela não desliga. Da mesma sorte, na vida em geral, é assim também. Se a gente não organizar a nossa vida, a gente não vai descansar. E nós precisamos, então, organizar a nossa fé. A maneira como a gente crê em Deus. Se isso estiver organizado, isso traz alívio para nós. Nós vamos descansar. A primeira forma que o texto aponta aqui, da gente organizar para descansar, é olhando para a promessa de Deus. Observa, versículo 9 diz assim: logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Olha só. Eu sei que você sabe, e Deus sabe que você sabe, mas é preciso mais uma vez te perguntar: onde você tem colocado os seus olhos? Você vive olhando para quê? A NVT, ela traduziu: ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Sabe por que nós cansamos? Nós cansamos porque nós olhamos mais para os processos que nós estamos vivendo do que para as promessas de Deus. Isso cansa. Porque a gente não consegue olhar para a promessa de Deus. A gente fica olhando para o processo. É mais ou menos nessa época de Natal, né? A gente já está vivendo época de Natal. Tem lugar que já tem luzinhas de Natal, árvore de Natal montada. A época de Natal é assim, né? Quando uma criança, o pai diz para ela: eu vou te dar uma bicicleta no Natal. Só que o Natal vai chegar. Ainda falta um tempo para o Natal. E a criança começa a importunar. E ela começa a sofrer. De verdade. Por quê? Porque o que ela tem? Uma promessa. A promessa que o pai fez, que vai dar uma bicicleta. E claro que as nossas crianças atuais começam a fazer o quê? Pesquisar na internet. Ficar olhando a bicicleta. Namorando a bicicleta. Perguntando para o pai: é desse jeito a bicicleta? Eu queria dessa cor a bicicleta. E uma criança assim não descansa. Por quê? Se o pai disse que vai dar a bicicleta, ele vai dar a bicicleta. Dá para você descansar nisso? Mas a criança não descansa. Ela levanta de manhã e fala assim: você vai me dar a bicicleta mesmo? E as crianças normais, geralmente, elas dizem assim: ó, o Natal vai demorar ainda? Já é amanhã? Você percebe o que o autor de Hebreus está querendo dizer? Ele está dizendo assim: ó, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. E quando você olha mais para a promessa do que para os processos, você descansa. O problema é que a gente fica achando que os processos nos quais nós somos submetidos são tudo que nós temos para olhar. Então a gente fica olhando para isso, não é? A gente fica orando dizendo assim: Deus, aquela vizinha que não para de me importunar. E você começa a orar por isso. E você começa a orar pelo chefe que você não suporta mais. Que você não vê a hora de sair daquele trabalho, de mudar de empresa, de mudar de lugar. Você fica orando, pensando na doença que você tem, que você não suporta mais tomar esse remédio, fazer esse exame todo mês, passar pelo médico. Você está olhando para quê? Para os processos. E você fica cansado com isso. Porque tudo que você tem a olhar, você diz assim: o que eu tenho para olhar? São os processos.
Mas o que o autor dos Hebreus está dizendo é, existe outra coisa para olhar. Olha para a promessa. Existe um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Os processos, os problemas que nós enfrentamos, os percalços no caminho, não são tudo que nós temos para olhar. Há uma promessa na qual nós podemos colocar os nossos olhos e confiar. Curiosamente, quem escreve usa uma palavra grega que não é só diferente das outras vezes que ele usa a palavra descanso. Mas, na verdade, ele usa uma palavra que é única em todo o Novo Testamento. Talvez seja até uma palavra que ele inventou para poder diferenciar da palavra normal que é usada para a palavra descanso, né? No grego, a palavra descanso é katapausis, né? Ao invés de ele usar katapausis, ele usa sabatismos, uma outra palavra, que é só usada aqui. Mas sabatismos literalmente tem a ver com sábado. E é uma palavra que significa pausa sabática, descanso sabático. Por isso que algumas versões, talvez você tenha uma versão na sua mão da Bíblia aí, que fala de descanso sabático. Existe um descanso sabático preparado por Deus. É a ideia de definitivo, como traduz a nova versão transformadora que nós lemos aqui. Sabatismos é diferente de catapauses porque fala de um descanso espiritual, um repouso que só é possível encontrar em Deus. Nossa vida carnal, terrena, visível, ela deveria ser vivida à luz da vida espiritual, à luz da vida invisível, celestial e futura que Deus tem reservado para nós. Mas a gente vive cansado, por quê? Porque nós estamos olhando para essa vida. Essa que é a questão. Tudo que eu tenho para olhar é para o dia de amanhã. Aliás, amanhã é dia 10. Dia 10 vem muita conta. Água, luz, carnê do plano funerário. Vence dia 10, né? Tem um monte de boleto que vence dia 10. E você fica olhando só para isso. Você fica olhando para os boletos, para as contas a pagar, para os sofrimentos, para as pressões que você sofre, para as angústias que você passa. Mas uma forma de organizar para descansar é pensar assim, ó, a vida, os processos que eu passo nessa vida, não é tudo que eu tenho para olhar. Eu tenho promessas de Deus. Eu preciso olhar para essas promessas. Como eu disse, eu sei, Deus sabe. E você precisa aprender a responder para você mesmo para onde você está olhando. Porque se você estiver olhando só para a vida presente, você precisa ler de novo o que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Porque Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes de todo o mundo. Percebe? Nós temos que olhar para alguma coisa fora daqui. Então, quem confia nas promessas não se desespera nos processos. A gente se desespera, se cansa, se esgota nos processos, porque a gente não olha para as promessas. Só estou olhando para o processo, só estou olhando para agora. E Deus está dizendo, olha para as promessas. O futuro é para inspirar o nosso presente. E esse é um movimento cristão. O movimento cristão não é um movimento que fica olhando para a terra o tempo todo, para as limitações da terra, esperando só coisas da terra. O movimento cristão olha para frente, para o futuro, para além daqui, para a vida depois daqui. E isso nos dá esperança. Por isso que uma forma de organizar para descansar é olhar para a promessa de Deus. Então começa a organizar. Nessa semana, pensa, será que eu estou olhando demais para os processos e olhando pouco para as promessas? Eu preciso olhar mais para as promessas. Organize sua vida dessa forma. Isso vai te ajudar a relaxar, a descansar um pouco mais. Uma segunda forma da gente organizar para descansar é observando o padrão de Deus. Veja lá, versículo 10 diz assim, porque todos que entraram no descanso de Deus
descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. É preciso observar que Deus nos deixou um padrão. E esse padrão envolve trabalhar e descansar, produzir e pausar. Entendeu? O padrão não pode ser assim, ó, trabalhar, 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 até me esgotar. Produzir, 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 até me esgotar. Não. O padrão de Deus é trabalhe, descanse. Produza, faça uma pausa. É assim. E ele precisa descansar? Você já viu em algum lugar na Bíblia que diz que Deus estava cansado? Que Deus se cansa? Muito pelo contrário, a Bíblia fala que Deus não se cansa. Deus nunca se esgota. E por que Deus então cria o mundo e descansa? Aliás, já parou para pensar? Outro dia eu falei isso na reunião dos homens aqui, né? Por que interessa para mim e para você saber que Deus criou a laranja, a laranjeira, em tal dia? Aí o cavalo Deus criou no outro dia. Que diferença faz? Que diferença faz saber que, o passarinho ali, o pardal que está voando, Deus criou no dia X. Mas a samambaia, que eu cuido todo dia, Deus criou no outro dia. Fala para mim, que diferença faz? Nenhuma. Se a Bíblia dissesse assim, Deus criou tudo que queria criar, a gente já entenderia. Por quê? Que a criação está organizada, dia após dia, para dizer que no 7º dia, Deus descansou. Para dar para mim e para você um padrão. É Deus, o Deus organizado, dizendo assim, ou você organiza a sua vida, ou você vai se cansar. Que Deus é organizado. Cada dia cria uma coisa, produz, pausa. Trabalha, descansa. Ou você aprende a fazer isso com a ajuda de Deus, ou você vai se esgotar. Então, uma forma de organizar para descansar, observa Deus. Observa o padrão de Deus. O Deus que não precisa descansar, descansou. E por que ele descansou? Para deixar uma referência para a gente observar. Só isso. Deus só queria ensinar. É como um pai e uma mãe brincando com uma criança. Precisa brincar? Não. Necessidade nenhuma de brincar. Às vezes, para um pai, para uma mãe, para um adulto, não tem nem tempo, nem divertimento brincar. Mas por que você brinca? Para ensinar a criança a brincar. Não é isso? Você está com ela ali. Então, Deus descansou para quê? Para nos ensinar a descansar. Mas Ele não precisa de descanso. Significa que viver debaixo de constante estresse é não se identificar com Deus. Porque Ele não vive assim. E não foi o padrão que Ele nos deixou. Se Deus descansou, nós precisamos descansar. Mas qual é o nosso padrão? Qual é a nossa referência? O nosso padrão, a nossa referência é observar os superocupados. E nós achamos que aquele é o padrão de vida a ser imitado. É o sujeito que anda com 3, 4 celulares na mão, assim. Aquilo toca toda hora, tem que ficar vendo toda hora. O bicho bota um foninho aqui, assim, no ouvido. Ele não pode desconectar nem um minuto, né? Ele está dirigindo, está falando. Ele está conectado com o mundo o tempo todo. Ele é estressado o tempo todo, né? E a gente acha que esse é o padrão. É o padrão do super ocupado. Não tem tempo para nada. Muito ocupado. Tem muitos e-mails para responder, muitas mensagens para ler, muita coisa para gravar, muita coisa para fazer. Então eu sou um super ocupado. E a gente acha que esse é o padrão a ser imitado. Mas veja, o rei Salomão, que viveu cercado de afazeres, consumido por uma agenda apertada, ele chama essa vida agitada, lá no livro de Eclesiastes, de correr atrás do vento.
que literalmente é uma brincadeira que você já fez, eu tenho certeza. Que é brincar com bolinha de sabão. Já brincou com bolinha de sabão? Aí você faz. Aí faz aquela bola. Se você encostar o dedo nela, faz assim, ó. A expressão hebraica é exatamente isso. É correr atrás do vento. É brincar com bolinha de sabão. Aquilo não é nada. E Salomão diz que é inútil, lá no Salmo 127, versículo 2, a gente acordar de madrugada, repousar à tarde, comer um pão de dores. Porque os amados de Deus, Deus dá, Deus sustenta enquanto dormem. Foi Salomão que disse isso. Um homem cheio de coisas para fazer. Ele diz que é inútil ficar vivendo assim estressado. Porque Deus é quem cuida da gente. Então, pare de observar e imitar qualquer outro padrão que não seja o que Deus deixou. Agora você vai dizer assim, pastor, mas eu preciso trabalhar então? Sim, precisa. Eu preciso produzir? Precisa produzir. Não vai pedir a conta amanhã. Fala, não, eu aprendi na minha igreja que eu não preciso nem trabalhar mais. Vamos ser um bando de desempregado na igreja, dependente de Deus. Não, não é isso que a gente quer ensinar. É preciso trabalhar? Sim. É preciso produzir? Sim. Mas é preciso também descansar. É preciso fazer pausa. É preciso dizer não. É preciso parar de ficar inventando. Porque a gente fica inventando um bico aqui, uma coisinha ali. Vamos fazer mais um evento. A gente aguenta. Para de inventar. Para de achar que você tem que ir em todo aniversário da cidade. Para de achar que você tem que ir em todo velório. Toda gente que está doente no hospital tem que visitar. Para de achar isso. Que a gente tem a mania da superprodução. Eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. E Deus está no céu dizendo assim, filho, você tem que descansar, tem que descansar, tem que descansar. Descansa. Organiza a sua vida observando o padrão de Deus. Deus descansou para nos ensinar a descansar. O descanso e as pausas que nós fazemos são indicadores de confiança em Deus. E o reconhecimento de que não depende tudo de nós mesmos, mas de um Deus que nos ama e pode e quer e sabe cuidar de nós. Eu reconheço isso. Não depende tudo de mim. Mas depende do Deus que eu sirvo. E esse Deus me ama. Esse Deus pode me sustentar. Esse Deus pode e quer me sustentar. E Ele sabe me sustentar. Melhor do que eu. Então eu posso descansar. Observando o padrão dele. Deus trabalhou e descansou. Deus produziu e pausou. Eu também então vou trabalhar. Mas eu vou descansar. Eu vou produzir, mas eu também vou fazer pausas. Porque fazendo assim, eu não fico esgotado. Eu descanso, porque eu organizei a minha vida em torno de um padrão que o próprio Deus deixou. E uma última forma que nos ajuda a organizar para descansar é obedecendo a proposta de Deus. Versículo 11 diz assim, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Primeiramente, nós vamos ter que voltar ao exemplo citado para entender a que o texto está se referindo. Lendo os versículos anteriores, a gente consegue entender que ele está falando do povo de Israel. O povo de Israel não descansou em Deus. Seria necessário a gente recordar toda a história do povo de Israel, mas especialmente Números 13 e 14. E a gente iria entender que havia no povo uma falta de confiança acerca da direção de Deus. Essa era a questão. A crise de Israel consistia na dúvida acerca do destino. Aonde Deus está levando a gente. Por isso, apesar de ver consistentemente a atuação de Deus, o povo achava, em palavras bem simples para você entender, que Deus não sabia para onde estava levando eles. Eles achavam isso.
Começaram a girar no deserto. Assim, acho que ele não sabe o caminho. Você já foi viajar com gente assim? A pessoa está no carro, você começa já passando por aqui. Você começa a desconfiar que essa pessoa não sabe o caminho. Será que nós vamos chegar lá? E o povo de Israel começou a achar que Deus não sabia para onde estava levando. Por isso, para Israel, descansar não significava parar de agir. Mas descansar para Israel significava parar de duvidar. Para de duvidar que Deus não sabe a direção. Deus sabe. Para de duvidar de Deus. E essa era a proposta de Deus. Parte do povo não entrou no descanso de Deus porque não organizou a vida sob o comando de Deus. Porque duvidava de Deus. Deus tem uma proposta. E a proposta de Deus é: a gente se esforça para confiar na direção dele, que é descanso espiritual. E ele nos leva ao destino com segurança. Essa é a proposta de Deus. É como se fosse num carro, numa viagem, né? O motorista dizendo assim, ó, fecha a boca, para de falar, para de perguntar se já está chegando, para de reclamar do calor, curta a viagem aí, eu sei para onde eu estou indo. Daqui a pouco a gente chega. Para de duvidar. Essa é a proposta de Deus. E quando a gente faz isso, isso é descanso espiritual. Descansei. Presta atenção. Deus, ele não é uma opção que está competindo com outras ocupações da sua vida. Todas as coisas na sua vida deveriam estar debaixo, submetido ao comando de Deus. Ou seja, se eu entendesse a proposta de Deus, toda a minha vida seria organizada debaixo do comando de Deus. Mas não é assim por quê? Porque eu e você temos Deus como uma opção. Deus não está no comando, ele é uma opção. Eu posso, eu não posso. Só para exemplificar. Mas você se propõe assim, não, eu vou tirar um tempo todo dia. Eu vou ler a Bíblia. 15 minutos eu vou ler a Bíblia. E aí, antes daqueles 15 minutos, você está vendo TikTok. Dedinho passando. Deu o momento que eu me propus a fazer. Só que como Deus é uma opção para você, mas está tão engraçado que estou vendo o TikTok, e o TikTok está me entregando tanta coisa engraçada, que eu vou ficar aqui. Eu deixo de fazer aquilo ali. Porque é uma opção. Compara para você ver. Se essa mesma coisa for a hora de almoço no seu trabalho, terminou a hora do almoço, o que você faz? Você para o TikTok na hora. Pode estar no meio do vídeo mais engraçado. Agora é a hora de eu voltar para o trabalho. Sabe por quê? Porque o trabalho para você não é uma opção para você. O trabalho para você é uma obrigação. E ele comanda a sua vida. Deus não comanda a sua vida. A gente diz assim, Deus é o meu Senhor. Não é. Você quer fazer uma coisa honesta nessa noite? Aceita isso. Diz assim, Deus, o Senhor não é o Senhor da minha vida. Eu canto isso, eu entoo isso, eu oro isso, eu falo isso para o Senhor, mas o Senhor não é o Senhor da minha vida. Não é. Não é mesmo. Porque num domingo de manhã, você às vezes acorda, aquela chuvinha mais gostosa. Você pensa assim, nossa, eu tinha me proposto ir na igreja de manhã, mas essa chuva é tão gostosa. De Deus essa chuva, seca que a gente estava vivendo, esse clima agora mais úmido, friozinho gostoso. Você pensa assim, eu vou ficar na cama. Por quê? Porque Deus é uma opção para você.
Agora, se isso acontecer, em plena terça-feira, deu hora de trabalhar, pode ser o sono que for. Você vai levantar na hora. Você vai tomar o café mais forte. E você vai para o seu trabalho. Sabe por quê? Porque o seu trabalho não é uma opção para você. O seu trabalho manda em você. Domina você. Governa você. Mas Deus não consegue fazer isso com você. Porque Ele não é o seu Senhor. Então, se você quer ser honesto, você vai ter que dizer isso para Deus hoje. Deus, o Senhor não é o meu Senhor. Eu canto isso. Eu oro isso. Eu digo isso. Mas o Senhor não é. Porque eu troco o Senhor por qualquer coisa. Momento de oração, momento de leitura da Bíblia, ir à igreja, tomar uma postura maior diante de Deus. Eu não tomo, porque eu troco diante de qualquer coisa. Porque para mim Deus é apenas uma opção. Ele não é o comandante da minha vida. Porque quem comanda a nossa vida nos domina. E a gente abandona qualquer coisa para seguir aquele comando. E a gente faz muito isso com o nosso trabalho. Ele sim comanda a gente. Mas Deus não é o nosso Senhor. E nós precisaríamos rever isso. Porque senão nós nunca vamos descansar. Porque a nossa vida está desorganizada. Deus só é uma opção para nós. E essa não é a proposta de Deus para nós. A proposta de Deus é: eu quero ser o Senhor da sua vida. Eu quero que diante das opções que você tenha na vida, você não me olhe como uma opção. Mas entenda, eu sou o comandante, o que governa a sua vida. Eu não sou uma opção. Não é para você escolher entre correr e vir para a igreja. Entre fazer uma caminhada e ler a Bíblia. Entre ir para a academia e fazer oração. Não é para escolher. Tem coisas que comandam a minha vida. E eu nem considero de jeito nenhum fazer qualquer uma dessas coisas. Porque nessa hora eu tenho esse compromisso. Porque agora é hora de trabalhar. É assim que você faz o seu trabalho, né? Você nem pensa em aceitar um convite para o aniversário. Você nem pensa em dizer para a visita, dizendo, vou passar na sua casa. Não passe, porque eu não estou lá. É hora de eu trabalhar. Mas no domingo, muitas vezes, vem. Vai me atrapalhar no culto, na igreja, vai me atrapalhar de orar, vai atrapalhar tudo, mas pode vir. Por quê? Porque é só uma opção. Isso não domina a nossa vida. E a proposta de Deus é: eu precisaria dominar você. Porque se eu dominasse você, você descansaria. Você viveria no alívio. E você não vive, porque você não deixa eu dominar sobre você. Se você organizar a sua vida de modo a se esforçar para que tudo que exige a sua atenção e cuidado não esteja acima de Deus, inclusive comandando a sua própria forma de servir a Deus, você vai descansar. Isto é, você descansa, apesar de tudo que você tem para cuidar. Quando você aceita a proposta de Deus de deixar tudo debaixo do comando dele, deixa ele comandar. Ele sabe a direção que está te levando. É o esforço para entender e crer que Deus está trabalhando tanto quanto, e na verdade mais do que nós. Porque a gente acha que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando. Não só como nós, mas muito mais do que nós. A gente deveria confiar nisso. Talvez uma forma didática da gente entender é que descansar não é cruzar os braços. Descansar é dobrar os joelhos. É orar e deixar Deus agir. É agir com fé e dormir em paz. Isso é de fato descansar em Deus. Não é que eu não vou fazer mais nada. Eu vou fazer. Mas eu vou fazer na dependência de Deus. Vou fazer sob o comando de Deus. Ele vai governar completamente a minha vida. Talvez sua vida esteja cansativa e pesada por não estar organizada. Então organize. Olhe para a promessa de Deus, observe o padrão de Deus, obedeça a proposta de Deus.
Se a gente se esforçar para confiar que o que Deus prometeu Ele cumprirá, nós vamos ser guiados por essa promessa. Nós vamos imitar um padrão que Deus deixou. Eu vou produzir? Vou, mas eu vou pausar. Eu vou trabalhar? Tenho que trabalhar, mas eu vou descansar. Se a gente entender a proposta de Deus, tudo vai estar debaixo do governo de Deus. Deus é quem governa. Eu não me canso, porque eu descanso na soberania de Deus. Ele está no controle de tudo. E se me tirar esse emprego, quem me dá emprego é Deus. Se eu passar a ganhar menos, quem me sustenta é Deus. Mas eu não vou me consumir tentando cuidar de uma vida que eu não posso cuidar. Que Deus de fato quer cuidar e sabe cuidar melhor do que eu. E Ele está trabalhando muito mais do que eu para que isso aconteça. Amém?